tudo vai dar certo, meu irmão. Então vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Interessante, Lucas, irmãos sabem, ele era um cientista. Lucas era um médico, tinha uma formação acadêmica. Ele é historiador também. Ele dá todo um testemunho, faz todo um apanhado. Ele escreve lá para alguém chamado Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, para que, narrando os fatos, para que a fé não se apoie em nada além de fatos genuínos e verdadeiros. A nossa fé não é uma fé no ar. A nossa fé não é uma fé no nada, a nossa fé é uma fé fundamentada em fatos, e o Evangelho de Lucas é impressionante em relação a isso. Lucas faz uma narrativa, faz uma pesquisa muito bem feita, narra os fatos históricos que aconteceram, para que não houvesse dúvidas em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus e aos fatos narrados na palavra de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador. E como cantamos, não sei se os irmãos prestaram atenção, mas num dos cânticos uma frase diz que Jesus é Pai da eternidade. Preste atenção nesta expressão. Pai da eternidade significa alguém que é eterno, autoexistente. Jesus não foi criado, Jesus é autoexistente com o Pai. Ele é o Pai da eternidade, é o genitor da eternidade. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso exaltamos, por isso glorificamos o nome de Jesus. Lucas 23, a partir do verso 33, leiamos a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvaria, ou Calvário, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam. Chegando-se a ele, ofereceram-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então, um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela edificação que já recebemos nesta noite. Agradecemos por esse momento tão gostoso na tua presença. Deus, aqui está o teu povo que veio ouvir a tua voz, a tua palavra. E a minha oração agora, Senhor, é que, como cantamos, eu diminua e o Senhor cresça. Que essa palavra, Senhor, ela saia e ela toque, e ela conquiste, e ela cative, e ela seduza
cada um aqui nessa noite. Pai, nós queremos ser agora aprisionados por essa palavra, atingidos por essa palavra, impactados por essa palavra. Deus, nós não viemos aqui para ouvir a opinião de homem, nós não viemos aqui para ouvir falar de religião, nós estamos aqui porque queremos ouvir falar do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquele que está vivo à direita do Pai, voltará para buscar a sua igreja. Então, Deus, por misericórdia, me use nessa noite e fale, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, quando celebramos a ceia do Senhor, como estamos fazendo nesta noite, aqui está a mesa do Senhor, a ceia nos remete para a cruz do Calvário, onde o nosso Senhor e Salvador deu a sua vida por nós e garantiu a nossa salvação. Não há como participar da ceia, não há como olhar para a ceia e não ver atrás dela ou depois dela a salvação, Jesus na cruz do Calvário dando a sua vida por nós. Porque o nosso Senhor foi morto numa cruz. Qual é o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário? Qual a mensagem que Deus quis nos ensinar ao permitir que o seu Filho amado morresse numa cruz como um malfeitor? Irmãos, não dá para entender isso. Irmãos, quando nós começamos a pensar, a meditar nessas verdades, o que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque Deus permitiu que o seu Filho amado, irmãos, são questões, são realidades grandiosas demais para a nossa pequena capacidade e inteligência. O Deus da glória, o Senhor que é Pai da eternidade, Ele vem a esse mundo, Ele morre numa cruz como um malfeitor. Qual é a mensagem? Eu gostaria que nessa noite, diante da mesa do Senhor, todos nós nos voltássemos por um instante para o Monte Calvário, que ainda hoje existe lá um monte chamado Calvário, e realmente parece uma caveira aquele monte. Ele ficava fora da cidade de Jerusalém na época. Então que nós nesta noite, nós fizéssemos uma viagem. Convido vocês a viajarem comigo. Convido-os a viajarmos juntos nesta noite, até ao Monte Calvário, até aquela cruz que ali está, imponente, cruz onde Jesus está crucificado. O texto que acabamos de ler é bem eloquente, é bem esclarecedor e tem para nós uma das mensagens mais profundas de toda a Bíblia. E nessa noite eu quero meditar com os queridos sobre esse texto, sobre esse tema, a mais bela mensagem que existe, a mais linda mensagem que existe, a mais profunda mensagem jamais pregada, a mais extraordinária mensagem é a mensagem da cruz. Por alguns instantes eu gostaria de meditar com vocês, queridos, antes de nós participarmos desse momento tão especial, a mais bela mensagem que existe. Aqui temos os elementos, aqui está o memorial que nos remete à mais bela mensagem que existe. Esse memorial que é a ceia do Senhor nos remete para a mais bela mensagem que existe. E nesta manhã quero lhes trazer 3 razões que eu encontro nesse texto para que esta seja a mais bela mensagem que existe. Se apagar a luz vai ficar bem melhor. Muito obrigado. A mensagem da cruz, recordada na ceia, queridos, é a mais bela que existe, porque por 3 razões nesse texto. Mas a primeira razão é esta: a mensagem da cruz, ela evoca, ela nos lembra a paixão do Senhor Jesus. A paixão do Senhor Jesus. Não há como não participar desse momento e não lembrarmos dessa paixão maravilhosa do Senhor Jesus, e essa paixão que está no texto. O texto fala sobre ela. Uma grande multidão estava presente quando Jesus foi ali crucificado, tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando. Esta exclamação de ridicularização foi o maior elogio que o nosso Senhor Jesus recebeu. Veja o que eles dizem: salvou os outros,
pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, o Messias. Salvou os outros, eles sabiam disto, mas a ele mesmo não pôde se salvar. Sabem por quê? Por causa da paixão do Senhor Jesus. Ao olharmos esse texto, nós percebemos isso, que Jesus era tão apaixonado que ele esqueceu dele. Ele viveu completamente para os outros. Jesus viveu para mim, Jesus viveu para você. Ele viveu para ensinar e pregar, ele viveu para curar e libertar. Essa foi a vida de Jesus, um viver apaixonado por pessoas, um viver para os outros. Jesus esqueceu dele e ele viveu completamente. Por isso nós o amamos, por isso nós amamos tanto o Senhor Jesus Cristo, por isso cantamos, por isso louvamos, por isso exaltamos, queremos até subir e estar com ele, por esta obra maravilhosa. Mas a paixão de Jesus não o levou apenas a viver pelos outros, mas a morrer pelos outros. Se de fato é o Cristo, salve-se a si mesmo. Claro que Jesus tinha poder, se ele quisesse o Pai o livraria daquela hora, os anjos viriam, mas Jesus veio para dar a sua vida por nós, porque ele nos ama. E eu gostaria que nessa noite, querido, você pudesse entender essa verdade. Jesus te ama, Jesus é apaixonado por você. Entenda isso nessa noite, entenda essa verdade bendita. Jesus é apaixonado por mim. A ceia lembra essa paixão que o levou a morrer, oferecendo a sua vida em sacrifício em nosso lugar, oferecendo a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Irmãos, por mais que meditemos, por mais que pensemos, reflitamos, nós não conseguimos entender essa paixão maravilhosa do Senhor Jesus por nós. Só podemos dizer: Pai, Senhor, eu não entendo, mas eu te louvo por tão grande amor, por tão grande paixão. Nessa noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o quanto ele te ama. Jesus abriu mão do seu viver, Jesus abriu mão da sua vida, Jesus abriu mão de tudo, porque ele me amou, porque ele amou você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está, mas talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo talvez diminuído por alguma razão, talvez você se sinta rejeitado por alguma questão. Nessa noite, querido, olhe para a cruz e veja, olhe essa mensagem maravilhosa. O Senhor te ama tanto, o Senhor nos ama tanto, que ele viveu para os outros, ele morreu para nós, por nós, na cruz do Calvário, salvou os outros. A si mesmo ele não pôde se salvar, ou melhor, ele não quis se salvar, porque ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você. Tanto ele me amou, tanto ele amou você. Uma das coisas que mais me impressionam e mais me entristecem, queridos, é quando as pessoas falam contra o Evangelho, contra o Senhor Jesus, ignorando esse amor apaixonado do Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele andava o tempo todo de um lado para o outro, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava. Onde Jesus chegava, a luz do Evangelho chegava, a cura chegava, a libertação chegava, a nova motivação chegava. Onde Jesus chegava, os mortos ressuscitavam, os cegos viam. Onde Jesus chegava, tudo era mudado. Ele vivia para os outros, mas ele deu a sua vida na cruz do Calvário, ele morreu no meu lugar. Pense nisso nessa noite. Olhe para a ceia, para a mesa e veja os elementos. Ali está o vinho, ali está o pão, simbolizando a morte, o sangue derramado. E você olha e você diz: mas por que, Jesus? Por que o Senhor morreu? E ele diz: porque eu sou apaixonado por você. Jesus, porque o Senhor deu o seu corpo, foi martirizado naquela cruz, foi moído naquela cruz. Por que, Jesus? E Jesus diz: filho, filha, porque eu amo você, porque eu amo profundamente você. Mas Jesus, porque o Senhor sofreu tudo isso? E ele diz: porque eu sou apaixonado por você. Jesus é apaixonado por nós.
Ele deu a sua vida, e nessa noite Ele quer que você saiba, e o desejo dele é que você e eu nos apaixonemos por Jesus também. Queridos, quando nós entendemos essa verdade do amor profundo e correspondemos a Ele, entregando a nossa vida a Jesus, e quando a nossa alma se encontra com Cristo, então, queridos, existe uma sinergia de paixões, e a nossa vida é mudada, é transformada, é um novo começo, é uma nova alegria, uma nova razão de viver. É Cristo Jesus, a razão da nossa vida. O que está faltando na sua vida é Cristo Jesus. O que está faltando na sua vida não é dinheiro. O que está faltando na sua vida não é um bom emprego, não é um melhor carro, não é uma casa, um apartamento. O que está faltando na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe. A ceia, essa mensagem da cruz é maravilhosa. Ela nos lembra essa verdade bendita. A mensagem da cruz, recordada na ceia, é a mais bela mensagem que existe, porque, queridos, em segundo lugar, veja, ela evoca, ela nos lembra o perdão de Jesus. O perdão de Jesus. Irmãos, sem o perdão de Jesus, nós estaríamos perdidos completamente. A nossa vida, ela estaria completamente destruída. Olha o que diz o texto sagrado, Lucas, lá, é o mesmo texto que nós lemos. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. A mensagem da cruz, queridos, é uma mensagem de perdão. É uma mensagem de perdão, do perdão de Jesus. O perdão do Senhor para todos nós que éramos, ou ainda somos, escravos do pecado. Vivemos no pecado. O perdão, queridos, ele é para aqueles que vivem sem paz, sob o peso da culpa, vivem sem alegria, sob o peso da angústia. É o perdão do Senhor Jesus Cristo. Só o perdão de Jesus nos liberta completamente. Talvez você esteja aqui nesta noite sofrendo. Talvez você não tenha paz no seu coração. Talvez você esteja aqui sentindo uma culpa tão grande por algo que você fez. Talvez você tenha perdido a alegria, se sinta angustiado. Queridos, aonde encontrar alívio? Aonde encontrar alívio para o peso da culpa? Onde encontrar alívio para a angústia da alma? Onde se encontra? Você pode ir para a religião, não vai encontrar alívio na religião. Você pode buscá-lo numa ideologia, não encontra alívio na ideologia. Você pode buscar em qualquer outra atividade, você não encontrará alívio para a sua alma. Perdão dos seus pecados. Perdão dos seus pecados. Pecado é errar. Pecar é errar o alvo de Deus para a nossa vida. E quando nós vivemos no erro, a nossa vida começa a sentir isto. As nossas emoções começam a ficar mexidas. O nosso psicológico começa a ser profundamente afetado. A vida emocional começa a ficar desestruturada. Começamos a sofrer de tudo quanto é lado, porque não suportamos o peso da nossa consciência que nos acusa noite e dia. Qual é a solução para os problemas de nossa consciência? Onde encontrar respostas e alívio para a dor da consciência? Eu lhes digo nessa noite, só no perdão oferecido por Jesus Cristo de Nazaré, pregado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por nós. Não há solução para os problemas da consciência. Você pode encontrar solução para os seus dilemas da mente, resolvendo questões. Você pode encontrar respostas para os seus dilemas intelectuais através de uma ou outra ideologia, mas a sua consciência só encontrará a paz quando você for perdoado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O que você precisa nessa noite é experimentar esse perdão maravilhoso quando nós nos entregamos a Ele.
perdão para todos os que se arrependem do seu pecado, aqueles que reconhecem que pecaram, que erraram aos olhos do Senhor, aqueles que têm consciência do que é o pecado diante de Deus. Irmãos, eu vejo hoje as pessoas tão tranquilas, vivendo no pecado, justificando o pecado, aquela história que você conhece tão bem: ah, pastor, eu faço, mas quem não faz? Todo mundo é assim mesmo. E a gente acaba se conformando com essa vida, não se arrepende, não experimenta o perdão do Senhor. É o perdão do Senhor que traz alívio, alívio para a consciência, alívio para a alma. É o perdão de Jesus que muda o nosso interior, é o perdão de Jesus que nos liberta da opressão. Talvez você esteja aqui nessa noite oprimido por uma culpa, oprimido por uma situação que você está vivendo, algo errado que você sabe que fez, e você precisa se libertar. Se libertar é como a sombra, onde você for, a sombra está atrás. Onde você vai, esse sentimento que aprisiona você está atrás de você. Nessa noite, se liberte, recebendo o perdão de Jesus. Reconheça, arrependa-se, peça perdão e venha para os braços do Senhor, e você experimentará esse perdão maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Se você está vivendo, se você está passando uma luta interior, se você não está bem com você mesmo, se você está angustiado por algo que tem acontecido, tem feito na sua vida, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. A grande questão é esta: o que faço da minha vida agora? Eu errei, eu sei que eu estou errado, e o que é que eu faço com o meu erro? Você precisa pedir perdão. Mas perdão a quem? A um sacerdote? Não vai te perdoar. Ou se ele disser que você está perdoado, não vai acontecer nada, porque você vai continuar carregando essa culpa. Você vai confessar a uma outra pessoa? Pode trazer algum alívio psicológico, mas não vai aliviar a sua alma. Você vai continuar sentindo a mesma culpa, a mesma angústia. Só tem um jeito: é nos entregarmos a Jesus. É dizer: Jesus, eu errei. Jesus, eu tenho pecado. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Jesus, eu me arrependo nessa noite. Eu me arrependo, Jesus. Me perdoe, Senhor. E quando você se arrepende sinceramente diante de Deus, então esse perdão vem da cruz para o seu coração. E você é limpo, e você é lavado, e você é liberto, e você ganha uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pare de sofrer. Pare de sentir essa culpa. Pare de carregar esse peso. Nessa noite, coloque esse peso aos pés da cruz. Pare de carregar esse peso que você não consegue suportar mais. Quantos de vocês, queridos, nessa noite estão aqui vergados pelo peso da opressão, dessa vida que você está vivendo, que você sabe é uma vida que não leva a lugar nenhum, é uma vida errada. Nessa noite, reconheça isso, arrependa-se e receba o perdão do Senhor Jesus sobre a sua vida. A mensagem da cruz, queridos, recordada na ceia, a mensagem maravilhosa da cruz, recordada na ceia, é uma mensagem que evoca e ela nos lembra a salvação que nós encontramos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha esse texto lá. Aquelas autoridades, eles dizem uma verdade. Eles não sabiam, mas eles estavam dizendo uma verdade. Uma grande multidão estava presente, tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam e exclamando disseram: salvou os outros. Salvou os outros. Esse é o ministério de Jesus. Salvação. Em Cristo há salvação. Essas são as boas novas do Evangelho. Essas são as boas notícias do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. É a nova do Evangelho. Em Cristo há salvação.
Em Cristo Jesus há salvação. Salvação das garras e do poder do pecado, do poder do inimigo das nossas almas. Quando nos convertemos a Jesus Cristo, quando somos salvos pelo sangue de Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O inferno, Satanás, não tem mais poder sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca, porque ele é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, salvação, o Senhor nos salva dessas garras, desse poder do pecado, do inimigo. Se você está vivendo no pecado, se você está vivendo dominado por Satanás, nessa noite entregue a vida a Jesus, receba Jesus, seja salvo, liberto, em nome de Jesus. Mas Ele nos salva também, queridos, das garras da morte, do poder do inferno. O Senhor nos salva. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre nós, o inferno não tem mais poder sobre a alma daqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e agora, meus queridos irmãos, libertos do pecado, do inimigo, da morte e do inferno. Vamos morrer um dia, mas morte para o cristão é vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somos livres. Quem é livre? Quem é livre, querido? Livre é a pessoa que é liberta do pecado. Livre é a pessoa que é liberta de Satanás. Ele não anda mais de acordo com a vontade do diabo na sua vida, ele faz a vontade de Deus. Ser livre. Livre é aquela pessoa que não tem mais a morte, e ela diz aqui: aqui, ó morte, você foi vencida na cruz do Calvário. Onde está a morte? A tua vitória. Aleluia, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. O inferno não tem mais poder sobre a nossa vida. Somos totalmente livres e libertos pela salvação bendita que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz, queridos, é essa mensagem maravilhosa que nos lembra esta salvação. Eu não sei se todos aqui nessa noite já estão salvos por Jesus. Eu não sei quantos aqui nessa noite já entregaram ou não a sua vida a Jesus, mas eu quero desafiar você nessa noite a ser liberto das garras do pecado, das garras de Satanás, do poder da morte, do poder do inferno, e viver uma vida de liberdade, uma vida de tranquilidade, uma vida de uma consciência livre, liberta, para a honra e glória do nome do Senhor. E queridos, vocês sabem por que é que a gente vive do jeito que vive? Porque nós carregamos um peso que nós não podemos suportar. Um peso emocional, psicológico, espiritual. É uma carga tão pesada que a gente não consegue. É por isso que hoje você vê as pessoas estressadas, você vê as pessoas animadas. E aí, como é que está, meu irmão? E aí, como é? É só está difícil, está isso, está aquilo outro. É um peso danado, A gente quase que anda assim, curvadinho, peso danado. Entrega isso ao Senhor Jesus nessa noite. Coloca o teu peso, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Lance o seu fardo sobre Jesus nessa noite. Não continue carregando algo que você não consegue suportar. Está acabando com você. Quando a pessoa é forte demais ou gorda demais, o problema da gordura, meu irmão, não é ser fofinho ou não ser fofinho. O problema é que isso traz problema para o seu organismo. O seu corpo está carregando um peso que ele não consegue. Aí começa a doer tudo. Começa a doer junto, o joelho, isso, aquilo. Começa a doer tudo isso. Porque o seu corpo está suportando um peso que ele não tem como. É peso demais, e você começa a sentir dor aqui e ali. É o que acontece conosco. Estamos carregando peso demais e começamos a sentir dor, a alma gemendo, o coração gemendo, a tristeza toma conta de nós, nos tornamos pessoas amargas, tristes, desanimadas, porque o peso é grande demais. Liberte-se nessa noite, entregando a sua vida a Jesus, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero desafiar você a fazer isso. Eu não estou convidando ninguém para ser membro dessa igreja. Eu não estou convidando ninguém para ser batista. Eu estou convidando você para entregar a vida a Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus mandar ficar aqui, bem. Se não, bem também.
Vá para onde o Senhor te mandar, meu irmão, tranquilamente, tranquilamente. Nós não estamos aqui para convidar ninguém para vir para essa igreja. Nós estamos aqui para convidar as pessoas para virem a Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos vinde a... Eu não disse ide lá à igreja de Copacabana. Ele falou isso? Não, ele não falou. Vá na igreja universal. Ele falou? Não. Ele disse: vinde a... Venha a Jesus nessa noite. Você que está aqui nessa noite, quer dar uma palavra para você agora. Você que é cético, você que é um cético, você que é um crítico, que hoje em dia se pode ser tudo menos cristão. Não é verdade? Você pode ser tudo menos cristão. Você pode falar de tudo menos de Cristo. Você pode aceitar tudo menos ser cristão. É interessante, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então talvez você nessa noite está aqui e você é uma dessas pessoas, né? Cristo para você, esse negócio de religião, né? Pastores são pessoas que tiram o dinheiro dos fiéis, né? São espertos que se dão bem. Você é uma dessas pessoas, né? É com você mesmo que eu estou falando agora. Isso, com você mesmo. E você está dizendo: ué, como é que ele sabe? E depois eu vou explicar para você. Por enquanto, ouça. Então é para você mesmo. Você que chegou aqui, está olhando para mim, pensando: quando é que ele vai explorar os fiéis, tirar um dinheirinho, etc e tal? Porque hoje é isso que a gente pensa, não é? É que religião é uma forma de manipulação e de tirar o dinheiro dos incautos. Você imagina que toda a membresia desta igreja é formada de incautos, é? Não é, não. Nós temos pessoas aqui de todas as craveiras intelectuais, teológicas. Nós temos pessoas aqui de todos os naipes econômicos, financeiros. Ninguém aqui é incauto como você imagina, não. Aqui não tem incauto, não. Aqui não tem bobinho nenhum, não, que se deixa comandar por um pastor esperto que está ali a fim de enganar a turma, não. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Nós temos aqui pessoas preparadas, muito bem preparadas, muito bem preparadas, muito bem preparadas. Saiba você disso, saiba você disso. Mas nessa noite, então você que é cético, você que tem essas ideias na sua mente, posso dizer uma coisa para você? Vou dizer. Vou dizer uma coisa para você. Posso dizer? Vou dizer. Você sabe quem colocou essas ideias na sua cabeça? Você não sabe, mas eu sei. Você não sabe quem colocou essas ideias na sua cabeça, mas eu sei. Você quer que eu fale para você? Me procura depois do culto que eu falo para você. Eu sei quem colocou essas ideias. Eu sei porque você pensa o que você pensa. Eu sei. Me procura depois do culto que eu falo para você. Mas nessa noite eu quero fazer um desafio para você. O desafio de você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Reconhecer Jesus. De você dizer mesmo: olha, Jesus, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, não acredita em nada disso. Eu acho que isso tudo é uma história bonita. Eu acho que esse negócio todo de Bíblia, isso tudo aí é conversa, tudo isso. Mas nessa noite eu vou dar um passo de fé. Senhor, se isso for verdade, revele-se a mim nesta noite. Jesus, se realmente o Senhor existe, se aquilo que aquele pregador falou é verdade, Senhor, fale comigo. E depois me diga a resposta que Deus trouxe ao seu coração. Eu não quero convidar você, e nem estou aqui convidando você para vir para essa igreja, para ser batista, para ser nada disso, mas a você a ter coragem de entregar, de reconhecer, minha vida está um caos. A minha vida está um desacerto só. Eu preciso de fazer algo. Eu preciso de algo na minha vida. O que é que eu preciso na minha vida? Você precisa de Jesus. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa, no mundo espiritual, você precisa entender uma coisa. Está olhando para mim? Você precisa entender uma coisa. Mundo espiritual, mundo material. No mundo material, a lógica é ver para... Isso é a lógica do mundo material. O mundo espiritual, a lógica se inverte, mas é lógica. Não é ilógica, é uma outra lógica. É uma lógica transracional. Então, no mundo espiritual, eu preciso o quê? Eu preciso crer para ver. No mundo material, no mundo racional, eu preciso o quê? Ver para crer. No mundo espiritual, eu preciso o quê? Crer para ver.
Foi o que Jesus falou para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Então você não tem visto a glória de Deus porque você está trabalhando numa lógica errada. Você está trabalhando numa lógica errada. Nessa sua lógica, você nunca vai ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você, onde você chega, você, do alto da sua autossuficiência, né, você diz: eu quero ver para crer. Eu quero ver para crer. E aí você não vê nunca. Porque no mundo espiritual nós precisamos o quê? Crer para ver. Então nessa noite eu estou desafiando você a crer. Porque se eu sei que se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. É por isso que as pessoas não se convertem. Porque elas estão trabalhando numa dimensão de lógica que não é espiritual. Elas não vão enxergar nunca. Elas se afastam cada vez mais do Senhor. Embora por misericórdia, com Tomé, o Senhor até disse: vem cá, Tomé, vem cá. Mas ao final o Senhor disse para Tomé o quê? Não sejas incrédulo, mas crente. Porque o Tomé era como você. Aí, arrumei um coleguinha para você. Você tem um colega na Bíblia. Você sabia que você tem um coleguinha na Bíblia? Ele se chama Tomé. Tomé, inteligente, homem lido, homem culto. Aí os discípulos chegaram para Tomé e disseram: Tomé, olha o que aconteceu. Estávamos reunidos, todos num lugar fechado. Jesus apareceu, tudo fechado, porta fechada. Jesus apareceu, foi uma maravilha. Tomé olhou assim. Aquela olhada de Tomé foi demais. É a olhada que a gente recebe na Europa. Aqui a gente ainda não recebe. Meu irmão, você fala de Deus na Europa, você leva uma olhada assim de cima para baixo, a pessoa olha assim para você, você ainda está nessa, e te bota assim lá embaixo, assim, vai pisando em você, né? E aí Tomé olhou com aquele olhar: e vocês estão nessa, né? Para que a associação do Senhor, Tomé disse: esse negócio é pentecostal demais para mim, se isso é místico demais para mim, esse negócio não funciona não é? Para você que não é ainda cristão, é essa história mesmo, né? Esse negócio, essa história, Jesus coisa nenhuma. Aí na semana seguinte Tomé estava lá, Jesus apareceu. Aí Tomé já sentiu um frio na espinha quando Jesus apareceu. Aí Tomé começou a se chegar assim para o cantinho, e Jesus veio chegando na direção dele, e o Tomé ia chegando para cá, e Jesus estava vindo, Aí não teve mais jeito, Jesus deu o verso lá, e Jesus disse: Tomé, aqui. Aí Jesus abriu o lado e disse: coloca o dedo. Aliás, primeiro Jesus disse aqui: a minha mão. Aqui, bota o dedo aqui, Tomé. Tomé não colocou o dedo. Ele já tomou um susto danado. Ele olhou, a mão de Jesus está furada. Ela é uma cicatriz de todo tamanho. Jesus disse: está vendo, Tomé? Mas olha, aí Jesus abriu a camisa, mostrou o lado aqui, quer dizer, esse lado aqui, né? Aquele rombo. Ele mostrou: coloca o dedo aqui, Tomé. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque viste e creste, Tomé. Aí Jesus disse algo maravilhoso: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Sabe, querido, você ainda não é um bem-aventurado, porque você ainda está sendo coleguinha Tomé. Abandona Tomé nessa noite. Seja crente no Senhor Jesus Cristo. Querido, você não sabe o que você está perdendo. Não adie um instante mais o seu encontro maravilhoso com a pessoa bendita do Senhor Jesus. A mensagem da cruz recordada na ceia é a mais bela que existe, por 3 razões. 3 razões muito simples. A primeira é, ela nos lembra o quê? A paixão de Jesus por mim. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Em segundo lugar, uma segunda lição simples. A mensagem da cruz, ela nos lembra o quê? Perdão de Jesus. Aí, perdão de Jesus. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. A minha consciência está em paz. Irmãos, o sono de um perdoado é diferente do sono de um culpado. Nunca mais deita na cama com essa culpa a partir de hoje. Durma o sono dos perdoados.
durma o sono dos perdoados. A terceira lição simples da ceia, ela evoca e nos lembra é Jesus, a salvação. Vocês precisam aprender com as crianças, ficar espertos e vivos na mensagem. Para de ficar dormindo aí, eles estão aqui bem espertos na mensagem. A salvação é em Cristo Jesus. Quantos aqui, nessa noite, preste atenção, quantos aqui nessa noite reconhecem a paixão de Jesus e desejam o seu perdão e desejam a sua salvação? Que Deus possa abençoar a sua decisão nessa noite para a glória do Senhor. Uma mensagem de paixão, uma mensagem de perdão, uma mensagem de salvação. Essa é a mensagem simples para todos nós, para que você possa crer e você veja a glória de Deus na sua vida.